Eu vou falar hoje sobre os códigos genéticos da célula, porque a gente está fazendo algumas supervisões e a gente está detectando algumas coisas que precisam ser melhoradas nas nossas células. E por isso eu quero tratar isso com vocês e pedir também para os supervisores tratar e estar trabalhando em cima dessa supervisão, porque a supervisão é uma função que a gente tem que ajuda o líder a melhorar a cada dia, amém? Então essa supervisão é para dar um suporte maior para os nossos líderes de célula, para eles crescerem, avançarem a cada dia. Nós sabemos que essa é a função mais importante da visão, então nós não podemos ficar sem ter uma supervisão de qualidade. E aí, alguns supervisores estão indo nas células e estão indo de passagem. Nós vamos agora focar de célula em célula, para ficar mais tempo. E hoje eu vou tratar vários assuntos que detectamos nas células. Eu peço que ninguém converse agora, por favor, deixe para conversar após o Tadel. Preste atenção no que a gente está falando, é um tempo muito importante e precioso para vocês. Então, nós, nessa supervisão que estamos fazendo, estamos vendo algumas coisas que precisam ser tratadas. Eu vou passar para vocês algumas coisas que nós já passamos e que hoje nós queremos rever, que são os códigos genéticos das células, e eles são 7 códigos que precisam ser trabalhados, e a gente vai trabalhar bem isso aqui, não é? Primeiro, um bom líder, que é o primeiro código. Para mim ser bom líder, você ser bom líder, nós temos que ter vida com Deus, não é? Vida com Deus, intimidade, profundidade com Deus, para que a gente seja bons líderes e melhore a cada dia, não é? Que se eu tiver vida com Deus, eu vou gerar os frutos do Espírito. Então cuidado, você pode estar preocupado com muitas coisas, menos com a sua vida com Deus. E a chave é a sua vida com Deus. Diga, a chave é a minha vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, nada vai dar certo na sua vida. Sua vida será um fracasso. Quem não tem vida com Deus está assinando embaixo o fracasso da sua vida, da sua história. Porque o princípio número 1 é a gente ter vida com Deus. E para mim ser um bom líder, eu tenho que ter minha vida com Deus. Senão eu vou me arrastar na caminhada. E Deus não quer que a gente se arraste nessa caminhada. Que a gente viva o verdadeiro evangelho. Então, primeiro, vida com Deus. Fruto do Espírito. As pessoas veem em mim e em você que nós temos dado realmente os frutos do Espírito que está na minha vida, que está exalando esse bom perfume de Cristo, né? Ter o caráter de Cristo, homens e mulheres de caráter. Um relacionamento com a família, porque não adianta nada a gente ter bom relacionamento na célula, com os amigos, e não ter um bom relacionamento conjugal, com os pais. Não adianta nada isso, porque isso vai refletir dentro da célula, vai refletir na nossa vida fora. Então, a célula principal que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. E se eu não tiver uma boa estrutura familiar em Deus, a minha célula ela não será uma célula frutífera, porque isso vai respingar dentro da minha célula. Então nós temos que ter um bom relacionamento com a nossa família. Entenda isso, compreenda isso, né? Atitudes e motivações. A gente não pode estar parado ou paralisado. A gente tem que se movimentar e agir. E temos que ter motivação. E eu creio que através dessa vida de profundidade e intimidade com Deus, a gente vai ter uma motivação para aplicar esses princípios e para avançar. Eu sempre falo, irmãos,
sobre essa vida superficial e eu falo de uma vida de profundidade. E às vezes a gente fala isso e a pessoa às vezes não compreendeu ainda, não entendeu o que é ter uma vida profunda e uma vida superficial, né? A vida superficial é quando tudo está bem, eu estou bem com Deus, a felicidade está lá em cima, a minha alegria está lá em cima, a minha motivação está lá em cima, está tudo bem. Essa aí é do nível superficial, mas o nível de profundidade é quando eu estou no deserto, quando eu estou enfrentando lutas, quando o inimigo está se levantando, quando eu estou enfrentando problemas, e eu permaneço na mesma motivação que Deus me chamou. Eu não perco o foco. Eu não vou sair da direção para que eu fui chamado. Eu vou cumprir o propósito que Deus está colocando na minha vida, no meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer é que você não é uma folha. Preste atenção, você não é uma folha caída no chão, que o vento dá para cá, não é? Aí você vai para lá. Aí o vento dá para cá, você vai para lá. Nós não somos assim. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos o que a gente quer, nós sabemos para onde a gente vai. Então nós temos foco, nós temos alvo e nós temos meta. E nós não vamos abrir mão disso. Apesar dos apesares, apesar do que vai se levantar, do que vai nos cercar, nos rodear. E Deus nos chamou, nos comissionou, e Ele colocou algo poderoso em nossas mãos para que esse algo se cumpra através das nossas vidas. É muito fácil, meu querido, eu estar feliz, alegre e motivado quando as coisas estão bem. É como Jesus, os escribas, os fariseus, os ímpios, eles amam quem ama eles. Não é fácil a gente amar quem ama a gente, sim ou não? Mas a palavra diz que a gente tem que amar e tem que orar por aqueles que nos perseguem. Então, vida com Deus vai te levar no nível de profundidade, vai tirar do superficial. Vai te tirar você dos porquês, daquele nível de desespero, e vai te levar o nível de profundo amor, profunda convicção, uma garra e uma vontade realmente profunda de servir o Senhor. Então, o líder, um bom líder, ele também é um cara quebrantado. Ele tem um quebrantamento espiritual, e nós temos que viver esse nível de quebrantamento. E tem pessoas que, por estar secas espiritualmente, elas não estão mais quebrantadas, elas não sentem mais a presença, a unção de Deus, a glória de Deus, né? Comprometido com a visão que Deus compartilhou com a sua igreja. Então, assim, você não pode, dentro da célula, fazer as coisas do seu jeito, porque nós temos uma visão, e nós estamos passando a visão nos TADEs, orientando você. Você não pode querer fazer a célula do seu jeito, da sua forma. Nós temos um formato de fazer célula, e nós estamos passando aqui. Você não pode quebrar princípios. Então nós não podemos estar fazendo a forma do nosso jeito. Não, eu achando que você é o líder da célula, não, eu acho legal dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Isso está errado. O bom líder, ele vai obedecer e vai seguir as instruções do que tem sido ensinado. Porque ele está comprometido com a visão de Deus, aquilo que tem sido compartilhado aqui. Então ele está ligado, ele está focado, ele está antenado. Você vai entender porque eu estou falando essas coisas, irmãos. Então, ganhar almas e cuidar bem delas, essa é a nossa missão. Ganhar e cuidar. Não apenas ganhar e deixar as vidas. Nós temos que cuidar bem dessas pessoas que estão chegando, amando, cuidando, discipulando, acompanhando essas pessoas.
E a gente faz isso aí no contexto das nossas células e do discipulado. E isso, irmãos, se nós não fazemos bem isso, será cobrado da gente, porque Deus colocou em nossas mãos pessoas para que a gente cuidasse, para que a gente discipulasse, né? Outra coisa, um bom líder nunca cancela a sua célula. E eu falo para vocês aqui, célula nunca pode ser cancelada, nunca deve ser cancelada a célula. O que podemos fazer é antecipar a célula, por causa de um evento que podemos ter, alguma coisa que podemos ter, mas nunca cancelarmos uma célula. Nunca cancele uma célula. Outra coisa, se o líder, isso está sendo passado para você e passado para os supervisores, porque isso é sério, irmão, está em jogo vidas, a coisa é espiritual. Se o líder não tem como ir no dia da célula, porque aconteceu, e pode acontecer alguns imprevistos assim, ele liga para o supervisor, meu supervisor, eu não posso ir, porque aconteceu um imprevisto. E se não tiver tempo de explicar, e depois eu te explico direitinho, você senta com ele. Mas nunca deixe, por favor, envie alguém. Ligue para ele, se ele não atender, ligue para mim, ligue para pastor, ligue para algum supervisor que nós vamos solucionar. Sua célula não vai ficar sem ser feita. Você não pode cancelar uma célula. Você não pode fechar essa célula. Porque as vidas estão sendo abençoadas, cuidadas. Ou adiantar a célula, ou fazer no horário mais cedo, mas nunca cancelar a célula. Estão entendendo, irmãos? Isso tem que ficar claro no seu coração. Muito claro no nosso coração. E isso é muito sério. É como eu sou o pastor da igreja e a gente... não venha para os cultos, cancelando os cultos da igreja. Está em jogo vidas que estão compromissadas com o reino de Deus. Amém? Outra coisa, nós como membros da célula, também não falte a sua célula por qualquer motivo. Isso é muito importante, irmãos. Não falte a sua célula por qualquer motivo. Às vezes, qualquer motivo, ele está faltando a célula, né? Às vezes, ele pode ficar até chateado com uma coisa ou com outra, ou aconteceu algo, ou recebeu um outro convite para ir para fazer uma coisa, para ir para um outro lugar. Mas eu dou um conselho para você: não falte a sua célula. Vá à célula. Você faz parte, isso é importante. Não falte a célula por qualquer motivo. Não falte o Tadel por qualquer motivo. Não falte a celebração por qualquer motivo. Isso faz parte de bons líderes. E aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou líder. Mas vai ser. E se você não faz isso agora, quando for líder também não vai fazer. Entendeu? Então a gente tem que ir consertando devagar agora esses detalhes. E aí o líder de célula vai também ajudando as pessoas a entenderem isso. Porque cada reunião da célula, ele vai passando a visão da célula. Eu vou começar a falar algumas coisas aqui, vou falando coisas que a gente tem detectado, coisas que detectamos em células, né, que nós estamos fazendo há um bom tempo a supervisão, e muitas coisas foram detectadas e que a gente precisa melhorar.
O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é tratando assuntos para melhora, para crescimento, para ajudar. Então, a nossa atuação aqui é como um auxílio para ver uma célula que seja feita uma célula com qualidade, para ser realmente bênção para as pessoas que estão indo para a nossa célula, não é? Então, nós precisamos passar a visão da célula, qual é o propósito da célula. E aí eu percebi na supervisão que as pessoas não têm falado isso, o propósito da célula. A gente percebe que nas células, e essa é a grande maioria das células, não tem uma folhinha com os cânticos, e tem muita gente que fica perdido ali, não sabe os louvores. Por quê? Porque às vezes o líder não prepara os louvores, e geralmente é bom os louvores que a gente canta na celebração, porque quando a pessoa vem na celebração, ela já sabe, e ela já ouviu na célula, e aí ela tem aquele papel ali na célula, ele vai acompanhando, para ele não ficar ali voando. Isso são detalhes importantes, a gente está detectando isso nas células, que não tem. E aí a pessoa fica meio perdida. Detalhes também como pessoas ficarem em pé na célula. Evite o máximo às vezes pode acontecer imprevisto de chegar até muita gente no dia da célula, mas procure evitar no máximo pessoas que fiquem em pé ali na célula, dá um jeito, vamos tentar consertar isso, porque as pessoas, e principalmente as pessoas novas da célula, né? Imagina passar um tempão ali acontecendo a célula, ela em pé ali na célula, então tem que procurar acomodar todo mundo ali na célula, não é? E aí, se preocupar também com os membros da célula. Nós temos que ter uma preocupação, como líder, com os membros da nossa célula. Se preocupar realmente com eles, de ajudar, de estender a mão, de ser bênção para a vida deles, e ver o que eles precisam, o que eles necessitam. Porque é assim, irmãos, nós só colhemos aquilo que plantamos. Se a gente se preocupar com os outros, pessoas vão se preocupar com a gente, e o próprio Deus vai se encarregar de nos ajudar, de nos abençoar, porque Ele está vendo o nosso coração. Se a gente não está nem aí, por isso que tem muita gente que está sofrendo, ele não consegue, meu Deus, por que isso? Porque ele não plantou, ou melhor, ele plantou errado, e está colhendo, porque ele não amou, ele não cuidou, ele não estendeu a mão. E aí ele quer que no momento, e todos nós vamos passar por momentos, e no momento que a gente passar, aí nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Então, se a gente não preocupa com as pessoas da nossa célula, em oração, estendendo a mão, poder ajudar de alguma forma, às vezes a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode ajudar de alguma forma as pessoas. Então, e aí em Provérbios 27, 23... Na Bíblia NVI, diz assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção ao seu rebanho, ou aos seus rebanhos. Então nós temos que nos esforçar. O texto diz assim, que nós temos que nos esforçar para saber como é que está o estado das ovelhas. Dentro da nossa célula, nós temos que nos esforçar para saber como estão as pessoas dentro da nossa célula. E a gente detecta que muitos não fazem isso, mas muitos também estão fazendo isso. E tem muita gente sendo detectada, e está sendo ajudada, está sendo acompanhada dentro das nossas células. E a gente vê que a grande maioria tem feito isso. Então tem várias situações que estão sendo detectadas e as pessoas estão sendo ajudadas, porque quando há esse esforço, essa preocupação, porque se as pessoas estão vindo na nossa célula, você percebe no olhar essa pessoa que está na sua célula, ela está indo com você, no olhar você percebe, se você tem essa percepção espiritual, no olhar você percebe que ela está passando algo, que ela está precisando de algo, não é? E aí você às vezes coloca a mão no ombro dela, ora por ela, ministra na vida dela, pergunta o que está acontecendo, se você pode ajudar. Às vezes ela não quer fazer isso, não quer dizer, não quer falar,
Mas você dizer, mesmo assim eu vou estar orando por você, eu quero ajudar você. Então, é importante a gente dar atenção. Ver se ela está realmente sendo discipulada, está sendo acompanhada, certo? O líder de célula tem que se preocupar também em formar novos líderes. Eu já falei que nós temos que focar em pessoas dentro da nossa célula que a gente está detectando que tem potencial, investir nele, não é? Para estar andando com a gente, orando, sentando perto no Tadel, sentando perto na celebração, chamando para estar mais perto, ministrando na vida dele, que você está vendo um potencial na vida dessa pessoa, tendo cuidado maior, orientando, que você está vendo que ele vai ser um futuro líder, então ele precisa de um cuidado maior, de uma atenção. Então procure dentro da célula ver isso, detectar isso,